precisa apertar aqui. Oi, gente, tudo bem? Vamos começar a nossa live sobre processos. Tô esperando a Catarina entrar, que ela vai fazer junto com a gente. E ao mesmo tempo que eu tô conversando com vocês, a gente tá tentando transmitir ao vivo também pelo Facebook. Só que tem um problema aí, porque a nossa conta do Face é vinculada à conta dela. Então eu não sei se vou conseguir transmitir simultâneo. Eu tô entrando aqui, enquanto eu espero ela entrar com a gente no Instagram, eu tô entrando junto com vocês no Face. Título do vídeo: Cagi Processos. E se não der certo, depois a gente põe todas as nossas lives estão no canal da Cagi no YouTube. E a gente põe também disponível para vocês no link. Deixa eu perguntar uma coisa: o som tá bom? Quem tá aqui assistindo com a gente, o som tá legal? Vocês estão me escutando bem? Bom, Paulo, tá bom? Então tá. Bom, eu estou no Face também. Não sei se alguém também tá conseguindo participar. Eu vou deixar o Face aberto, porque tá aparecendo uma mochila atrás de mim, ó. Tô tentando esconder as bagunças nas duas câmeras. Eu vou deixar o Face aberto, gente, quem tá olhando aqui no Face. A gente não tá conseguindo colocar a participação da Catarina aqui, porque a conta da Cagi é vinculada como uma página na conta dela. E eu não tô conseguindo fazer ao vivo simultâneo com ela. Mas eu vou fazer no Instagram com a Catarina. E falo aqui junto com vocês para ver se vocês têm alguma pergunta. Até quem tá participando, eu já vi que tem algumas pessoas aqui no vídeo ao vivo do Face. É a primeira vez que eu tô fazendo, eu não sei se vocês conseguem mandar perguntas. Vocês conseguem mandar alguma coisa? Colocar algum questionamento aqui pra gente? No Facebook, tá? Aqui no Instagram eu tô vendo que tá tudo certinho. Tá tudo ok. Deixa eu responder pra ela que eu já estou aqui. Pra ela entrar, que aí daqui a pouquinho a gente já convida ela pra participar aqui junto com a gente. No Face eu preciso pesquisar mais como é que funciona esse vídeo ao vivo. Quem tá... ó, aqui o Paulo. Conseguiu mandar. E eu consigo responder. Então tá bom. Então beleza, Paulo. Obrigado pelo teste no Facebook. Também deu pra responder no Face. E aqui no Instagram tá todo mundo me ouvindo bem. A gente vai... desculpa, gente. Pus o dedão na frente da câmera. Vou esperar a Catarina entrar, mas já vou conversando um pouquinho com vocês, né, de processos, porque a gente queria fazer a live, né, hoje. Catarina entrou. Catarina, quando você entrar, vai falar assim, envie uma solicitação para participar do vídeo. Aí você clica nessa solicitação. Deixa eu ver se eu consigo te convidar. E já. Vê se aparece aí para você. Então, gente, por que a gente vai fazer... tudo bem? Tudo bem. Oi. A gente tá meio assim. Depois você consiga do Face, vai ver. A hora que ela entrou de ladinho. Então, por isso que... Oi, tudo bem? Eu consegui entrar pelo Face. Tô transmitindo ao vivo no Face da Cagi. Mas legal. Eu não sei se dá pra você participar, porque o Face da Cagi é o seu Face, né? É uma página sua. É verdade, ele tá atrelado, né? Talvez não dê pra você. Outra pessoa talvez conseguiria participar ao vivo, mas no teu caso, não. Acho que você vai ter que virar o seu celular, Catarina. Eu não tô conseguindo, menina. Deixa eu ver. Eu vou ter que fazer um bem bolado aqui, porque eu tinha todo um esquema. Não é Vamos ver se é assim. Peraí, vamos ter que adaptar aqui o nosso Super Master. Pera só um pouquinho, gente. Deixa eu colocar aqui. Ao vivo é isso, né? Peraí, deixa eu colocar. Vamos ver se ele fica bom. Aí, melhorou. Isso, vamos ver se ele para.
Oi, Fabiola. Vamos ver aqui, vamos adaptar. Ele estava num esqueminha aqui, só que eu não tô conseguindo deixar ele em pé. Vamos ver. Podemos começar, aí depois qualquer coisa, se eu cair, né? Não tem problema. Ai, se eu cair. Opa, caí. Vamos lá, eu vou segurando aqui na mão. Não tem problema não, vamos lá. Bom, a gente planeja fazer uma meia horinha só falando de processos, né? No dia a dia, que é o que você colocou ontem do vídeo do café. Acho que todo mundo que está entrando acessou. Quem está aí no Face também já viu o vídeo do café. Vocês estão escutando, vão escutar, né? O pessoal do Face não vai ver o vídeo, mas eles vão escutar você falando. Então, depois eu posto o vídeo, vai dar tudo certo. Um dia dá tudo certo. Legal. Gil, sabe o que eu queria começar a falar com o pessoal? Uma coisa bem interessante que eu observei, que a gente não precisa nem falar do atual momento que a gente está vivendo, né? Dessa questão de todos estarmos em home office e tudo mais. E uma coisa bacana, assim, que me despertou, né, um olhar, assim, de quanto a gente ainda precisa evoluir em mapear e conhecer os processos das nossas empresas. Eu recebi inúmeros WhatsApps, informações via Facebook de alunos, de amigos, e até mesmo da equipe que eu trabalho lá com a rede de network, de pessoas falando assim, Catarina, eu preciso colocar meus funcionários em casa, como eu faço isso? Né? Então eu comecei a observar que as pessoas, por não conhecerem e não terem os processos bem detalhados, elas não sabiam como cobrar, não sabiam assim como receber as informações, né? E aí elas começaram a se deparar que elas não conheciam o processo delas. Assim, às vezes alguma pessoa me ligou durante a semana, né, que a gente se colocou à disposição, vale até ressaltar aqui que a gente se colocou à disposição para ajudar quem tivesse, né, no momento assim de desconforto, de não saber como fazer isso, liga pra gente, a gente vai te ajudar gratuitamente e tal, nesse período de... E as pessoas me ligavam, Catarina, olha, eu tô com 3 funcionários em casa, e só que assim, como que eu faço? Aí eu falava, mas como assim? Como você faz? Você faz como você sempre fazia, só que agora a pessoa tá em casa. Você quer o quê? Que eu te ajude com uma ferramenta pra você... Não, é que eu não sei como fazer, eu não sei direito o que a pessoa faz. Eu não sei, então assim, você começa a ver que há uma deficiência, né, de conhecimento dos processos do dia a dia. E aí é uma reflexão que eu gostaria de levar a todos nesse momento, né? Será que de fato a gente sabe o que a gente faz, o que as pessoas, nossos pares, os nossos subordinados fazem? Porque numa situação como essa, as empresas que estão melhor organizadas, elas conseguem facilmente fazer isso. Elas vão precisar, assim, de uma dica de ferramenta, de uma dica mais tecnológica. Aí, beleza. Agora, não conhecer o processo, isso me assustou bastante. Eu achei que as pessoas, né, imaginei que as empresas estivessem mais preparadas para isso. Eu lembrei, você falando, eu lembrei de um artigo que eu assisti no Simpói da FGV, quando a gente foi apresentar eu escrevi um com a Cris de 5S. E a gente foi apresentar lá no Simpói da GV, e antes do nosso apresentou uma moça eles fizeram, os alunos, e ela era a orientadora, um estudo sobre uma fábrica de bicicletas. Mas olha, isso foi em 2012, eu acho, hein? Acho que foi 2012 o artigo. E aí eles eram totalmente familiar, eles tinham muita movimentação, né? Então eles propuseram uma reorganização do armazém deles, né? Da fabriquinha, do armazém, tudo era grande, por ser familiar era grande. E eu sei que no fim não deu certo, a própria fábrica não quis, não aceitou a proposta, né? Você falou, poxa, alunos da GV, né? Propuseram de graça e eles não quiseram. Mas eles não aceitaram. E o que eu achei interessante foi uma fala do dono, que eles têm muito pico, eles tinham muito pico, né? De Dia das Crianças, era bicicleta infantil. Dia das Crianças, Natal. E ele falou assim, com total tranquilidade, quando a gente tem pico, os funcionários levam trabalho para fazer em casa. Montagem de peças, né? Como era familiar, era primo, prima, todo mundo da comunidade trabalhava ali também, né? Porque era numa zona que era de comunidade, que trabalhava ali naquela fábrica, que era uma fonte de renda para aquele pessoal do bairro. E as pessoas levavam trabalho em casa, então montagem de peças, porque elas sabiam, né? Geralmente na empresa familiar a gente não tem o processo escrito, são raros os processos escritos, mas a gente tem eles muito intrínsecos, né? Inerente ao funcionário, tá dentro da cabeça do funcionário. Então eles tinham perfeito conhecimento do processo e eles podiam levar para casa para fazer.
Então, olha que interessante, né? Não necessariamente eu preciso ter o processo escrito, mas eu preciso ter o conhecimento de como as coisas funcionam. Porque num momento como esse, é muito interessante que você fala como que eu vou cobrar o meu funcionário se eu não passei para ele o que é que ele tem que fazer nesse período, né? Ou até mesmo uma sistemática, né? Assim, uma coisa também bem interessante que eu notei, assim, essa semana... Essas 2 semanas a gente tem várias reflexões filosóficas aí, né, de um olhar para a família diferente, tá? Mas olhando uma questão bem corporativa, a gente inclusive vai identificar que tem gente que não é tão produtiva como imaginávamos que era. Por quê? A partir do momento que eu começo a exigir um processo dessa pessoa dentro da casa dela e tal, eu começo a observar que algumas coisas não saíam como saiu na empresa. Por quê? Porque, de fato, essa pessoa não era tão produtiva. Então, um processo bem organizado... Se você não tem um processo organizado, você vai cobrar o quê da pessoa? Né? Você vai pedir produtividade? Você não sabe exatamente quais são que momento que ela tem que te fazer a devolutiva, que momento que isso acontece. Então, quando você tem isso bem delineado, até a produtividade ela fica mais evidente. Se ela existe ou não existe. Né? Eu achei interessante eu assisti esses dias uma... moça que comenta, eu não lembro, o nome dela me fugiu agora. O Instagram dela chama Tempo Junto. E ela tem um Instagram, tem blogs, tudo. E ela fala mais em relação à família, né? Processos da família. E ela fez uma live com uma moça, e a moça falou assim, que é uma coisa que aconteceu aqui em casa. Você não tem o processo definido, né? Pra esse momento. E a moça falou assim, a gente ficou o dia inteiro sem escovar o dente. Só pode escovar o dente na hora de dormir. E aqui aconteceu a mesma coisa. Chegou uma hora e falei, nossa, eles estão indo escovar o dente agora. E a gente escovava antes de ir pra escola. Depois, né, volta e toma banho, aí escova à noite. Mas tinha esse momento de escovar antes de ir pra escola. E ficou todo mundo sem escovar o dente depois do almoço. Passou, a gente nem lembra por quê. Porque não tem uma rotina, um calendário, um cronograma, um processo do que vai ser feito naquele dia, das coisas que eu tenho que fazer todo dia, da organização que tem que acontecer todo dia. Então, isso também ficou muito evidente agora, né, que saiu da rotina. Eu preciso da rotina, eu preciso do processo estabelecido para que as coisas funcionem, né, para que não fique tanto pandemônio assim. Porque, na verdade, o processo, ele cria a rotina. Então, se eu tenho um processo no qual eu tenho que fazer entregas, ou no qual, né, falando com a relação que você fez aí das crianças, no qual elas têm que depois fazer uma atividade. Olha, depois que elas acordam, elas vão fazer qualquer atividade. Então, elas brincam, depois elas vão pintar, depois não sei o quê. Então, naquele intervalo, você falou, opa, faltou aqui uma atividade importante. Então, processo, né, é o que eu mais queria deixar claro nessa live, que processo, ele está presente em tudo. E ele tem que existir desde a nossa casa até nosso trabalho, e que isso está muito latente hoje, porque como a gente não tem isso organizado dentro da empresa, porque assim, uma coisa é você ter isso desorganizado e só quem sabe é quem está ali dentro que o negócio não anda. Quando você explode isso para fora, ou seja, você tem que trabalhar em casa, você tem que reorganizar as pessoas. Mas e a atividade, Catarina, que eu fazia com o meu pai que estava ali do meu lado? Você vai ter que ter uma forma de entregar para ele de outra maneira. Vai ser via relatório, você vai criar um relatório para que ele consiga fazer o follow-up, sabe? Então, assim, eu fiquei bastante pensativa nisso. Falei, nossa, a gente ainda tem, a gente quando não só consultoria, como professoras que somos, a gente tem que colocar isso na vida das pessoas, né, por onde a gente passar, de que o processo, ele deve existir. Por mais que seja chato, ele tem que existir para que você tenha uma série de controles, para que você tenha custos dentro da organização e assim vai. E é o que você falou, ficou muito evidente para a própria empresa que ela não tem um processo estabelecido quando ela precisa, principalmente, cobrar, né? A Ju tá mandando um monte de coraçãozinho aqui pra gente. Obrigada, Ju. A Ju é uma fofa. A Alver mandou boa noite, já tem um monte de gente aí. Você falou, né, Cata, de processo está em tudo, e o Paulo e a Fernanda comentaram nas postagens de ontem, né, do processo do café, que é basicamente isso, que a gente consegue achar processo no nosso dia a dia o tempo inteiro, né? E não só na vida pessoal, como na vida profissional. Aí eu queria te perguntar, você que está mais próximo das consultorias ultimamente, o que você tem visto em relação a falhas de processo mesmo dentro da empresa?
Legal. Eu vou falar um pouquinho da parte de serviços e da parte de industrial, né? A parte industrial, ela acaba sendo um pouco mais evidente, porque você tem um problema na fábrica, numa falha de processo, geralmente ligado, ou ele está ligado antes da fabricação, durante a fabricação ou pós-fabricação, né? Então você consegue pegar a matéria-prima que não chegou, teve uma falha que eu não pedi na data certa, ou eu não subi a solicitação no período correto, uma falha de processo, né, de produção. Quando eu produzi, saiu o produto errado, e uma falha pós-processo lá, que seria a entrega para o cliente, que não aconteceu, né? Então, isso você consegue ficar mais evidente. No serviço, né, embora, o que eu observo? Embora ela tenha um impacto maior, porque quando você tem uma falha de serviço, você está ali muitas vezes tete a tete com o cliente. Então, o impacto ele é maior e ele é mais instantâneo, né? Você não consegue, você tem mais dificuldade até de avaliar, principalmente, uma coisa que eu estou olhando aqui, que a Ju colocou, né? A questão de mapeamento. Então, se você não tem mapeado, você muitas vezes é pego de surpresa, né? No ato de você atender um cliente, por exemplo, aconteceu uma falha naquele momento, e aí você tem um impacto, ele é maior e ele é menos, é mais difícil de ser detectado, tá? Deixa eu ver uma pergunta que a Ju colocou aqui, se tem processos bem definidos, é muito mais fácil mapear os riscos. Essa Ju é uma fofa. A Ju, ela é a pessoa mais certinha com o processo que eu já vi na vida. Por isso que ela tá nessa live, né, Ju? Você tinha que subir aqui para falar junto comigo. Na verdade, assim, né, essa questão de mapear os processos, então, primeiro eu olho como ele acontece, faço esse mapeamento, e o que a Ju colocou aqui de forma muito assertiva, eu tenho como mitigar, eu tenho como minimizar esses riscos. E aí sejam riscos de segurança, que às vezes é crack, né, em saúde e segurança, sejam riscos financeiros, uma série de coisas. Tanto que vale ressaltar, né, que a ISO 9001, ela trouxe há uns anos atrás, né, poucos anos, agora ela fez a última alteração, para a parte de gestão de riscos, né, porque ela tem que conhecer também ela tem que forçar você a conhecer mais esses processos para que você minimize os riscos. Ju, com certeza a Giovana vai te chamar para a próxima. Já fica aí esperando que vai ser convidada. A Ju é uma fofa, inteligentíssima, conhece muito. Já está confirmada. Isso aí. A gente já aproveita, né, Cata, para falar em semana que vem, que a gente vai continuar com os cursos, né, falando gratuitos para o pessoal aproveitar aí o tempo em casa, na quarentena. E aí a gente vai falar exatamente sobre isso, que a Ju está colocando mais controle, né? Como que eu controlo os processos? Então a gente vai falar um pouco das ferramentas que a gente foi postando ao longo das séries, tudo. Então a gente cada dia vai postar um pouquinho para vocês um vídeo falando um pouquinho sobre cada ferramenta, né? Acho que a gente contou dar 5 dias certinho, né? Sim. E cada aí, dia é uma ferramenta. Se dependendo de quanto tempo a gente tiver de duração, qualquer coisa a gente marca outra live na próxima, não nessa semana que vem, que a gente faz as ferramentas e aí marca na outra. Na verdade a gente quer a proposta é dividir com vocês em bate-papos mesmo, como esse que a gente está fazendo, essas trocas de experiência, e nesse momento que a gente está, né, um momento delicado, que a gente utiliza esses momentos para nos informarmos, para a gente, quando voltar na operação, mesmo muitos que já estão trabalhando em home office, já colocar isso em prática, ou quando voltar, tentar fazer uma nova sistemática dentro da empresa. O Paulo pôs uma pergunta aí pra gente. O CIPOC é uma boa ferramenta para explicar processos? Você já usou o CIPOC? Já usei na indústria automotiva. A gente pode até colocar semana que vem, acho que vale, Gil, a gente incluir também, porque muita gente não conhece, né? Mas é uma boa ferramenta, sim, Paulo. O que eu gosto sempre de ressaltar, antes de você pensar em qualquer ferramenta, é você mapear. Então, se você entender como a coisa acontece. O que, infelizmente, Paulo e Ju, né, que estão aí também à frente de empresas, a gente observa que você não tem... as pessoas não conhecem as tarefas, as atividades do dia a dia. Não tem antes, né? Não tem o mapeamento em si para poder aplicar na ferramenta, falando um pouquinho do CIPOC, né, que fala sobre... os fornecedores, basicamente
cronograma de processos, né? A ferramenta de processos, entrada, processamento, saída, mas ele põe fornecedores e põe a parte de clientes no final. Então, ele faz como se fosse uma cadeia mais integrada, né? De gerenciamento desses processos. Quem ele é afetado, por quem um processo empresarial é afetado e quem ele afeta lá no final, né? Ele une todo mundo. Explicando assim, e é interessante. Mas eu preciso eu não consigo fazer a ferramenta. Isso. Ainda insistindo nessa questão, que é o que eu quero bater forte, né, nesse nosso bate-papo, ainda insistindo que as pessoas devem mapear o processo, você observa, por exemplo, quando você vai... Eu vou fazer uma consultoria, né? Estou lá pela CAGI fazendo uma consultoria, aí eu quero entender o processo, porque de repente eu não estou entendendo mesmo o que está acontecendo. Então eu pergunto para as pessoas assim, por que você faz dessa maneira? Então você vai lá, carrega o caminhão agora e depois tira a nota, né? E aí ele fala assim, mas por que você faz isso? Não sei, mas e a sequência depois? A gente vai e faz assim. Então, assim, as pessoas não pensam, não organizam essa questão de por que tem que ser para aquela pessoa, por que tem que ser dessa maneira. Então, as pessoas saem fazendo, é isso que eu observo muito, assim, né? As pessoas saem fazendo as atividades, criam as empresas um pouco dessa maneira e assim ela vai crescendo. E aí, quanto mais ela vai crescendo desordenada, né, mais é o perigo. Quando às vezes a empresa está crescendo desordenada, é aí que mora o risco, né? A chance dela quebrar é altíssima nesse momento. Cata, eu sei que você tem o seu horário, a gente tem mais aí 8 minutos para falar, né? Antes de você estar em aula, antes de você voltar para sua aula. Isso. Eu tô no cafezinho, eu tô no intervalo da aula. Falando em café, né? Falando em vídeo do café. Falando de processos no dia a dia mesmo, né? Colocar para quem está trabalhando em casa. Peraí, a Ju colocou alguma coisa aqui. Eu costumo mapear processos utilizando o diagrama tartaruga. Sempre achei muito eficiente. Eu não falei, a gente pode também colocar para ajudar as pessoas na próxima semana. Ju, obrigada pela dica. A gente foi separando algumas coisas, mas às vezes as básicas são mais importantes. Obrigada, Ju. A Ju é sensacional. Vamos colocar. Coloque aí pra gente isso. É uma ferramenta básica que pode ajudar a galera na semana que vem. Então, Cata, falar de processos no dia a dia mesmo de quem está trabalhando em casa. Como você acha que o pessoal pode se organizar melhor? É um calendário, um cronograma, um Kanban, uma agenda? Vamos lá. Algumas coisas que têm funcionado para mim, que estou trabalhando dessa maneira, e também para alguns colegas que, inclusive, né, professores que estão aí no mesmo momento que eu, que a gente tinha todo um planejamento de aula presencial, com exemplos, com tudo, e de repente tivemos que virar chave para uma aula com ferramentas remotas, assim, de uma hora para outra. Então, eu vou falar um pouquinho, tentando ser bem amplo, assim, porque, claro que cada tipo de negócio você tem entregas diferentes e tudo mais, né? Mas qual que seria a minha dica? Iniciou o dia, primeiro, antes disso, vamos lá. Eu tenho que saber de quem eu recebo informações e para quem que eu mando informações. Então, imaginemos que eu sou aí da área comercial, que tenho representantes externos e que tenho que mandar, minha fábrica está rodando, mas a minha área aqui tá home office. Então, eu tenho que passar essa informação para a área fabril para poder fazer a produção. Então, ponto, eu já sei quem recebe e de quem que eu recebo e para quem que eu entrego. Então, esse é o primeiro passo. O que eu tenho que receber e o que eu tenho que entregar? É o segundo passo. E o terceiro passo que eu vejo é você de manhã, né? No dia anterior você vai fazer a sua lista de entregas que você tem que fazer para o dia seguinte. Feito isso, você começa a mapear até mesmo horários, tipos de entregas que você tem que fazer no decorrer do dia. Pela manhã eu tenho que fazer relatório de comissão. Então você já sabe, chegou, sentou na sua mesa, vai fazer aquele relatório de comissão, deu um ok e já manda para quem você tem que mandar. Não preciso mandar, eu preciso arquivar, preciso acompanhar isso. Vai lá no Trello, né? Quem não conhece a ferramenta, a gente já deu algumas dicas, mas pode perguntar pra gente no Face, no Instagram, que a gente ajuda. Monta lá como se fosse um projeto no Trello e vai acompanhando essas atividades. E o legal do Trello é que você pode compartilhar o projeto total ou partes desse projeto.
Então, a parte de comissão eu só quero que tal pessoa tenha acesso. Você só vai compartilhar com aquela pessoa. O meu líder, o meu gestor, ele tem que ver tudo. Então, você compartilha todo o projeto com ele. Isso funciona muito bem, né? Você começa a organizar as suas atividades e até mesmo ver quais são os seus rouba-tempos, verificar por que você não conseguiu fazer aquilo que você tinha programado. Então, a organização do seu processo mesmo de atividade diária, eu acredito que ela já é um grande passo para você começar a repensar. Porque para você organizar o processo, tem que vir daqui, ó, na sua cabeça. Primeiro você tem que estar com ele organizado aqui, olhar ele dessa maneira, porque senão você não vai conseguir. Então, a minha dica, assim, Rapidex, né, é que você entenda quem te manda essa sua atividade, veja para quem você vai entregar, faça uma lista de como você tem que receber, de como você tem que entregar, quais são os itens, e aí programa o seu dia sempre no dia anterior. E aí você vai começar a ver quais são os seus rouba-tempos, o que de repente você colocou nesse processo de atividades. Um tempo maior, uma atividade teve um tempo maior que você não conseguiu, e assim vai. É muito comum, né? Um erro de dimensionamento, de quanto tempo vai levar uma determinada atividade. Às vezes você fala, eu termino em 1 hora. Demora 5 horas. Demorou o dia inteiro, você não conseguiu fazer nada. Aí todo aquele calhamaço de coisas que você fez vai passar para o outro dia. Então, complementando só a sua dica Rapidex, eu queria dar uma outra dica assim, mais pessoal. Seja realista com você mesmo, com a situação, com o momento que está todo mundo passando. Tá difícil para todo mundo. E seja mais realista com você mesmo. Se perdoe mais em não cumprir determinada data. Mesmo que seu chefe não te perdoe, você tem que se perdoar. Né? A Giovana é mais boazinha, não sou não, viu? Seja um pouco mais realista com as suas, porque se a gente começar a entrar nesse looping de hoje eu não consegui fazer nada, aí passa outro dia, eu não consegui fazer mais um monte de coisa, aí passa outro dia, eu não consegui, porque o home office tem outros compromissos não planejados, principalmente para quem tem filho, né? Então a gente sabe que o rendimento nunca vai ser o mesmo, porque a gente tem outras interrupções ao longo do dia. E o rendimento é diferente. Até a gente, para quem nunca trabalhou de casa, de repente começar a trabalhar de casa é uma coisa muito impactante, né? É muito diferente trabalhar de casa. Então, você pode almoçar rápido, como você pode demorar para almoçar, sabe? Demora para voltar, tem outras distrações. A gente tem família que está precisando muito de atenção. Então, realmente, seja realista com você mesmo nesse processo. Sula, fala aí com o seu professor. Vocês viram por que essa sociedade dá certo? Porque ela é a fofa e eu só que quero lá, processo, tem que produzir, produtivo, só do mal, e ela é boazinha. Eu sou o diabinho e ela é o anjinho, entendeu? Por isso que dá certo. Não deixar passar, a Sula perguntou se o Scrum seria uma ferramenta também de controle de processos. Não sei se essa pergunta é da Sula ou do Adriano. Acho que é do Adriano. Mas... É, do Adriano. Estão participando aí juntos da live. Então, né? Você acha que o Scrum funciona para controle de processos? Home office? Não sei, hein? Eu acho que o Adriano usa em algum momento, que ele me falou que ele usa assim. Sula, fala para ele falar como que ele usa aí, que a gente posta depois pro pessoal. É sua mesmo? A Sula usa aqui, ó. É minha mesmo. Conta então como que você usa Scrum no teu processo. Enquanto você escreve, Cato, ó, tem uma eu vou precisar abandoná-los. A parte tá te mandando um beijo, ó. Cate querida. Parte fofíssima, fera em processo e projeto, essa daí é um avião. Gente, eu vou precisar abandoná-los porque eu estou no intervalo da aula. Eu vou voltar agora para uma web com os meus alunos, com a outra turminha para falar. Então, agradeço aí muitíssimo quem entrou, bater esse papo, troca experiência. A Paty também é outra fera que pode entrar com a gente numa live. E a nossa proposta sempre é ajudar as empresas que elas atuem de forma responsável e principalmente o pequeno e médio empreendedor, ok? Então, uma beijoca para vocês. Agora vocês vão ficar com uma pessoa fofa, tá? Que a do mal vai sair. Beijo, tchau. Beijo. Gente, para vocês que ficam por aqui... perguntar, agora eu queria ouvir um pouquinho, né? A Sula falou que não é o que ela usa de Scrum, ela só lembrou. Não sei se a gente precisa pensar um pouco nessa ferramenta adaptada. Eu acho que ela precisa ser adaptada pro home office, né?
E eu queria ouvir um pouquinho de vocês, que vocês colocassem aí como vocês estão trabalhando processos no home office de vocês, essa questão de prazo e ser mais realista com o que você consegue fazer, como que vocês estão se adaptando? Estão conseguindo cumprir horário, né? Se alguém quiser participar, quiser colocar como que está funcionando. Aqui em casa não está funcionando muito bem, a gente está trabalhando de madrugadas, mas por enquanto os prazos foram renegociados e tá dando certo, né? Tá um pouquinho mais cansativo, mas tá dando certo. E vocês? A Sula eu sei que tá trabalhando mais no home, né, Su? Tá fazendo algumas videoaulas. Os alunos também das videoaulas estão tendo que se adaptar, né? E como que vocês estão fazendo isso? Ó, o Paulo tá colocando aqui que a pior parte é o equilíbrio entre horários, né, Paula? É isso aí. Consegui. Sula, estou vivendo um dia de cada vez. É verdade, Su. Ter um equilíbrio nos horários, né, Paulo, de entrega, né? Audrey, só por Deus. Ai, gente, Eu trabalho em home office há muito tempo, né? Eu gosto muito de ficar em casa. Então, não, assim, pra mim não tá tão impactante porque eu gosto de ficar em casa. Então, eu tô acostumada. Depois das crianças, eu tenho 2 crianças pequenas, uma de 4, um de 1,5. Então, eu tô acostumada com um rendimento fora dos horários, porque eles têm os horários deles, né? Então, eu tô acostumada com isso, não tá sendo tão impactante para mim. Mas eu vejo, por exemplo, o Paulo, que tá trabalhando, né, o horário normal aqui em casa, como é difícil conciliar as atividades, né? A gente até falou assim, ó, não pode sair do quarto, que é para não confundir e a gente achar que você terminou de fazer alguma coisa, né? Ju, o que você colocou? Como eu trabalho com vendas, uso Pipedrive, CRM, para trabalhar com meu funil de vendas e atividades. Que legal! Mas aí você consegue acessar de casa esse CRM? Ele é seu, ele é da sua empresa, a empresa dá o acesso para você? E a Ju também está trabalhando com o Trello. Paulo colocou aqui pra gente, ó, principalmente com relação ao atendimento com pessoas que estão em outros fusos horários. Realmente isso é complicado, né? Porque a gente precisa reservar outros horários para conversar com essas outras pessoas, né, que estão em outros fusos horários. Boa noite, Fernandes. Acho que a Ju deve estar escrevendo pra gente como que ela usa o CRM. Vocês que estão trabalhando em casa e trabalham em empresas, tem alguma ferramenta que a empresa disponibilizou para vocês? Olha aqui que legal, a Ju está falando, sim, tenho acesso da empresa em qualquer lugar. E a Fabiola fala, Sidoca respeita bastante meu espaço. Isso aí, Sidoca. Fala, o pior é a criança sem aula, é uma criança só que vale por 10. Eu li não lembro onde foi, tanto grupo posta tanta coisa, falou assim, os primeiros que tem que receber a vacina, se acharem uma vacina, são os professores, que é para as escolas abrirem, pra gente mandar as crianças pra escola de volta, pra gente conseguir fazer alguma coisa. Eu acho que o que mais impacta a gente tá tudo fechado, né? Que tá tudo fechado aqui também, parquinho, quadra, tudo, a gente não pode descer, não pode sair de casa mesmo. Então, acho que ficar dentro de casa, para eles, para os meus 2, está sendo assim uma coisa. Eu vi hoje, o Beto entrou. Beto, boa noite. Vi hoje o teu vídeo da bicicleta em cima, com rodinha, em cima de duas, a bicicleta com rodinha e a rodinha de trás em cima de 2 porta-copos, né? Acho que era um porta-copos, é isso, Beto? E o Gu andando de bicicleta dentro do apartamento, show de bola, foi uma ideia maravilhosa, adorei. A Sula tá colocando aqui, ó, meus alunos até que se adaptaram bem, alguns ainda precisam de uns lembretes para eles entrarem nas aulas, né, Su? O horário da aula é dele, eu estou lá disponível, é verdade. Beto tem acesso em qualquer lugar, né? Está em casa com 2 pequenos. Olha lá, era um porta-copo. Eu achei o máximo a ideia do porta-copo para fazer eles andarem de bicicleta dentro de casa. Foi muito legal. Gente, é isso aí então, né? Não quero alongar muito, tomar muito tempo da noite de vocês, para vocês descansarem. Quem já está dormindo, as crianças já estão dormindo, para vocês descansarem. Vou deixar a live salva para vocês assistirem. Então, só retomando, ó, a semana que vem a gente vai continuar com os nossos vídeos, as nossas postagens.
continuar ainda falando com o processo e vai falar sobre as ferramentas. Então, eu vou colocar aqui algumas ferramentas que vocês falaram e algumas que a gente colocou na série de processos, né, de controle, que é 5S, PDCA, 5W2H. Oi, Bianca, tudo bem, querida? Amor, um beijo. E colocar para vocês um vídeo por dia no IGTV, como a gente tem feito essa semana, curtinho, falando só um pouquinho sobre cada processo, como que ele pode ser utilizado, para vocês pegarem esse conhecimento e seguirem aí na nossa quarentena formativa da CAGI, tá bom? E eu não sei se vai dar tempo de fazer live semana que vem, porque as ferramentas vão cobrir praticamente os dias, mas aí na outra semana a gente programa alguma para falar só sobre ferramenta, ver que ferramentas que vocês usam, qual vocês conhecem. Aí a gente fala um pouquinho da Scrum, fala aí do diagrama de tartaruga que a Ju colocou, fala do CIPOC, tá bom? Vai falando um pouquinho de cada coisa. Obrigado por vocês terem participado, eu também adorei. Obrigado pela discussão. Live é sempre gostoso quando vocês participam bastante, tá? Então, um beijo, ó. Tchau, gente. Boa noite. Bom fim de semana. Até semana que vem. Fiquem todos seguros, tá? Beijo pra todos. Tchau.